e exaltando esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Sem mais delongas, eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos é concedida. Pastor Júlio Matos nos incumbiu de estar aqui nessa noite para ministrar a palavra do Senhor. Eu confesso para os irmãos que para mim é uma honra, um prazer, é uma alegria poder falar com o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Quando encontraram? Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram com um barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e haviam também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos. Amém? Feche seus olhos. Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos e exaltamos o nome santo do Senhor. Deus, pela tua palavra, Deus linda, pela tua palavra, Deus escrita, Deus escrita por mão de homens, mas inspiradas pelo teu Espírito Santo. Pai, que nesta noite, Papaizinho querido, que a tua palavra, meu Pai, possa falar em nossos corações, possa nos instruir, possa, ó Deus, nos exortar, nos consolar, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Papaizinho querido. Deus, estamos aqui para ouvir a tua palavra, ó Deus, e não queremos ouvir voz de homem, mas sim voz do Senhor que emana dos céus. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Vamos sentar aí, adorando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Meus queridos, nós temos nosso culto hoje de ensino, que, como o pastor Júlio me convidou de estar aqui ministrando, até havia falado para minha esposa que Deus, por esses dias, tem me incomodado com esse trecho desse livro de Evangelho de João, capítulo 21. E quando o pastor Júlio me incumbiu dessa responsabilidade, eu até tentei ainda fugir desse texto, mas o negócio não estava certo, o negócio não encaixava, né? E aí eu entendi que Deus quer falar comigo e com você nesta noite através desse texto. E, olhando para esse texto, os irmãos conhecem muito bem a história. A Bíblia nos diz para nós que Jesus, então, depois de ter o seu ministério terreno, Jesus agora é morto, agora ressuscita. E a Bíblia diz que ao primeiro dia da semana, a Bíblia diz que Maria Madalena vai ao sepulcro para ver ali, que ali encontra o sepulcro aberto. E aí então a Bíblia diz que Maria então volta correndo, desesperada, estava com os discípulos, que o corpo do mestre não estava mais na tumba. E os discípulos voltavam correndo e realmente
lá. Mas a Bíblia diz que pouco depois, Maria tomou voltar lá, procurando, e de repente a Bíblia diz que apareceu dois anjos e perguntou para ela: por que chora, por que procuras entre os mortos aquele que vive? E a Bíblia diz que então Maria, então agora, ao sair, Jesus aparece para ela e ela queria pedir por Jesus falou: olha, não se detém, porque eu não fui para o Pai. E a Bíblia diz que no fim da história, agora Jesus então fala para Maria: vai, avisa para os seus irmãos. A Bíblia diz que então Maria agora vai, e passaram 8 dias, a Bíblia diz que passaram 8 dias, agora num cenário de decepção, num cenário de frustração. Nós vimos aqui nesse texto que nós lemos, depois de 8 dias, a Bíblia diz que então, depois disto, onde nós vemos, a Bíblia diz que manifestou-se Jesus aos discípulos, e foi assim que ele manifestou. E a Bíblia diz que estavam juntos Simão, Tiago, João, que eram os 2 filhos de Zebedeu, e a Bíblia diz que então estavam ali, e de repente João, Pedro, que era o líder, não praticamente o líder, mas Pedro, os irmãos podem perceber que sempre nas caminhadas de Jesus na face da terra, Pedro sempre estava presente nas caminhadas de Jesus, Pedro estava sempre perto de Jesus. Então, dá aquela ideia de que Pedro era o líder, dá aquela ideia de que Pedro era ali o pastor dos demais irmãos, mas porém, porque Pedro estava sempre mais perto de Jesus. E aí, então, nós vemos que Pedro, então, agora, ele olha decepcionado e diz para os seus irmãos: vamos pescar. Vou abrir um parênteses aqui. Esse final de semana próximo agora, nós tivemos um acontecido aqui, bem próximo da minha casa, de um jovem de apenas 17 anos que era conhecido da gente desde pequeno, e ele passou as extravagâncias com a moto e acabou sendo acidentado ali com as suas travessuras e acabou falecendo. E eu estava no meu estabelecimento de trabalho, de repente, quando se ouve a notícia, aí então já vimos um cenário de que quando o corpo chegou ali, houve sim um cenário, eu vi aquela cena de pessoas gritando, desesperadas, um filho, outros gritando: meu amigo, outros meu amor, e aquela coisa toda. E aí então, logo depois, a gente percebe que esse cenário de desespero, agora, todas aquelas pessoas, de repente, agora, um outro cenário, todos ali, contemplando aquele corpo no caixão, outros falando com ele, meditando ali: rapaz, mas ontem eu estava com você, e aquela coisa toda, um cenário de recordação. Mas depois, eu não pude acompanhar, mas a gente percebe um outro cenário, de quando a funerária chega para levar o corpo até para o cemitério, um outro cenário de desespero, mas depois, no dia seguinte, aquele cenário de uma casa vazia, de um coração rachado no meio, picado, aquele cenário triste, aquele cenário que parece que nada preenche. E esse discípulo aqui agora, Pedro, como nós vimos, a Bíblia diz para nós que Pedro, então agora aquele homem, estava constantemente ao lado de Jesus, vendo Jesus operar sinais e maravilhas, dizendo: olha, quem é esse que até os ventos lhe obedecem? Vendo Jesus multiplicar os pães, vendo Jesus falar com aquelas palavras sábias, aquelas palavras edificadoras, vendo Jesus ali falando com as crianças, e as crianças queriam ficar perto de Jesus, abraçar Jesus. E Pedro, então, se sentindo, a Bíblia não diz, mas eu percebo que Pedro se sentindo como se fosse ali uma criança perto de Jesus, olhando para Jesus como se ele fosse ali o seu pai, como se ele fosse o seu herói, porque Jesus estava sempre ali, socorrendo, abençoando, trazendo alegria, com as palavras fortes, com as palavras otimistas, e Jesus estava em si. Mas agora, esse Jesus, que era ali o conselheiro, que era ali o condutor, que era o apaziguador, agora esse Jesus agora e passa-se 8 dias, e a Bíblia diz que então Pedro, ele vira para os seus irmãos e fala: olha, eu vou pescar. E olhando para esse tema, olhando para esse texto, Deus colocou um tema no meu coração, um chamado sem voltas. Você tem chamado de Deus aqui? Glória a Deus. Eu costumo dizer que quem tem chamado de Deus
Ainda que tenta fugir, Deus ele é pescador. Deus, quando ele joga o anzol, e nós entendemos ali, como peixe, Deus até deixa dar uma correntinha, mas na hora que Deus quer puxar, Deus só dá aquela chascada, ele não tem como, porque nós já somos escolhidos por Deus para fazer a obra, para dar continuidade, para trabalhar na obra de Deus. E Pedro, então, agora resolve voltar. E Deus colocou isso dentro do meu coração, um chamado sem volta. E nesse chamado sem volta, irmãos, que nós temos na nossa vida cotidiana, assim como Pedro teve esse cenário, mas nesse cenário, um cenário de decepção, às vezes nós estamos criando como servos nos dias do Evangelho, às vezes nós nos decepcionamos também. Não com Jesus Cristo, porque a Bíblia diz para nós lá em Lamentações 33, Lamentações 3, versículo 39, põe para nós, por favor. Lamentações 3, 39. Porque o homem vivente se queixa quando é castigado pelos seus próprios pecados. Mais um. Examinemos o nosso caminho, vamos prová-los e voltar para o Senhor. Na minha versão diz, de que se queixa o homem, porventura não serão dos seus próprios pecados, suas próprias consciências. Então, às vezes, nós nos decepcionamos, não é com Jesus, mas se pararmos para analisarmos, decepcionamos com nós mesmos. Acabamos de cantar um cântico que agora é tremendo. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Não se frustrarão os planos de Deus. Deus traçou, Deus determinou, Deus projetou o plano dele para salvar a humanidade, para salvar a minha e você. Então os planos de Deus não se frustram. Mas o homem por si só, ele se frustra. Sabe por quê, meu querido? Porque olhando para essa decepção de Pedro, olhando para essa decepção, nós trazemos, como é que eu vou usar a palavra? Nós trazemos essa expectativa muito precoce. Essa expectativa de agora o negócio vai funcionar, agora nós estamos felizes, agora o negócio vai dar certo. Trazendo aquela expectativa muito precoce, muito rápida. Se analisarmos as condições, se analisarmos o que pode acontecer, sem analisarmos onde é que vamos pisar. E trazemos essa expectativa muito rápida, muito ligeira na nossa mente, e às vezes nós frustramos porque achávamos que seria assim. E essa decepção às vezes acontece no casamento, essa decepção às vezes acontece no trabalho, essa decepção acontece às vezes no ministério. Eu me lembro, certa feita, a gente não tinha tanta experiência com Jesus, e foi me dada a oportunidade de pregar na igreja, e a gente tinha ali algumas experiências, mas eu estudei a palavra e eu falei, Jesus, eu vou arrebentar tudo. Vai ser maravilha. Hoje o nosso povo vai cair no céu lá, vai ficar um lugar. Irmãos, quando chegou na hora da pregação, na hora de começar, irmãos, sabe aquele negócio de subir da mente? Deus tirou toda a mente. Eu fiquei sem saber, e ali, ainda tentei falar uma coisa, eu falei, Jesus, só assim, entreguei, o pastor ali. Eu fiquei envergonhado, porque eu confiei no meu próprio ego. Eu confiei na minha sabedoria, na minha intelectualidade. E eu comecei a acreditar para Jesus. Se a partir de hoje eu vou ministrar a tua palavra para você envergonhado, como eu fui, não quero mais não. Só que aí, irmão, sabe o que aconteceu? Deus fechou as portas. Várias e várias vezes. Eu com aquela vontade de pregar, mas o pastor não me via. Dava oportunidade para outro irmão que estava do meu lado pregar, e toda essa semana pregava, aquela vontade de pregar, aquela vontade de mas Deus fechou as portas. Até que um dia eu joelhei no chão e pedi perdão para Deus, pelaquela palavra pesada que eu disse para Deus. Eu falei, Senhor, eis-me aqui, eu não posso, eu não sou, eu não tenho, o Senhor pode me a partir disso, se quiser me usar, eis-me aqui, Senhor. Eu acho que aquele dia Deus então começou a nos dar a oportunidade, às vezes está começando um testemunho, às vezes nós saímos, deixamos de trabalhar no meu trabalho, faltava dia de trabalho, para estar na presença do Senhor, buscando dentro da palavra,
virava a noite orando, para nós pregar, talvez, num grupo de tarde da bênção, lá do outro lado, quase saiu para Goiânia, onde tinha 3, 4 pessoas, mas era maravilhoso, porque a presença de Deus era glória dentro da casa. Mas, quando nós decepcionamos com nós mesmos, aí, outra coisa que faz a decepção é não esperar a hora de Deus. Achamos que o negócio vai acontecer de um dia para o outro. E quem tem chamado, meu querido, quem tem um chamado específico, não adianta querer voltar. Pelo contrário, a Bíblia diz para nós: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Oséias 6:3. Porque quando nós conhecemos a Jesus, já não estamos prontos, não. Há uma caminhada ainda para nós caminharmos. A Bíblia nos relata, os estudiosos chegam a dizer que Paulo, por ele ser um poliglota da lei, por ele ser um conhecedor da lei, um homem que conhecia tudo da lei, porém, depois que ele encontrou com Jesus, ele ainda teve que estudar mais 4 anos na escola de Gamaliel, para realmente ali descobrir, para entender o que era o caminho, o que era o ministério de Deus. Agora, o apóstolo Paulo olha para ele e fala: olha, tudo que eu sei, tudo que eu me julgo saber, eu considero como esterco, porque Jesus é maior do que eu. Glória a Deus. Quando nós olhamos para esse sentido aí, as coisas acontecem. Outra coisa que traz decepção para nossas vidas é acharmos que somos merecedores. Eu mereço, porque eu sou dizimista, eu frequento a igreja todos os dias, não falta nenhum culto, eu amo os irmãos. Irmãos, mas nós vamos analisar quem somos nós. Nós não somos nada. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Quando nós olharmos para dentro de nós, irmãos, como experiência própria, nunca diga eu sou, eu posso e eu quero. Sabe por quê? Porque a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo chega a dizer, ele nos ensina: olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando nós olhamos para essa questão ministerial, para essa questão de fazer, de acontecer, nós temos que nos esvaziar, nos humilharmos. A Bíblia diz que Jesus, ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes, ele se humilhou, tomou forma de servo, e sendo achado na forma de servo, Deus o exaltou e deu um nome que é sobre todo nome, onde toda língua e todo joelho dobra a glória, que Ele é o Senhor. Então, se Jesus, sendo Deus, Ele se humilhou, nós temos que fazer da mesma forma, para nós não decepcionarmos no ministério que Deus tem conosco. Outra coisa que nos causa decepção é retrocedermos. Irmãos, às vezes nós caminhamos no trabalho, em qualquer área da nossa vida, na área ministerial. Eu vou trazer mais um pouco da área ministerial, porque a área espiritual, porque é válido para os nossos dias. Às vezes nós caminhamos, fazemos cursos, e aquela coisa, e aprofundamos, oramos, jejuamos, mas chega em determinado ponto, mas eu não posso, porque Deus prova, eu não consigo entender um cristão que vai caminhando, que vai passando por degraus, sem ter nenhuma oposição. Porque o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem que bom, eu percebi que vai ter provações, vai ter lutas, vai ter oposições. Então, creio eu que ninguém chega lá no topo se não passar pelo processo de Deus, se não passar pelo processo do ensinamento de Deus. E, infelizmente, Deus trabalha no nosso caráter primeiro. E quando Deus trabalha no nosso caráter, irmão, às vezes Deus nos massacra, Deus nos massacra mesmo, mas Deus faz isso para nós sermos aprovados de Deus. Amém? Então perceba bem aí, uma das cenas que eu vejo aí é a decepção. Pedro se decepcionou a ponto de dizer: vou pescar, voltando para aquela medíocre que ele tinha antes do pescador, porque ele tinha como profissão a pescaria, era o sustento da sua família. Mas agora, olhando para Jesus já não está mais perto, ele não sabia mais o que iria acontecer. Vou voltar.
E nós que estamos aqui, irmãos, eu falo aqui, nós que estamos aqui, porque louvado seja Deus, porque nós que estamos aqui, nós estamos à frente da obra, nós estamos à frente do reino. E é bom nós entendermos, irmãos, que nós que estamos na frente, as pessoas se espelham em nós, as pessoas se refletem em nós também. Porque a apóstolo Paulo fala, olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então perceba bem que as pessoas, elas refletem nós. Olhem nós, o nosso exemplo, nosso proceder, então, nós tenhamos cuidado no nosso dizer, no nosso falar, no nosso andar, porque nós somos exemplos. E ninguém, eu costumo dizer que nós somos cristãos, nós somos líderes, estamos à frente do reino, até mesmo dentro da igreja. Nós somos vistos como um cisquinho dentro de uma panela de leite. Ninguém olha para o branco ovo do leite, vê aquele cisquinho que está. Então nós somos muito bem observados. Então por isso nós temos que analisar bem a nossa caminhada, para que nós possamos não trazer frustrações, mas sim trazer palavras, ser um exemplo, ser um alimento para aquelas pessoas que nos enxergam. Amém? Então, para que nós vamos cenário que eu vejo aqui, a recuperação moral e espiritual. A Bíblia diz para nós que quando Pedro, então, eles vão pescar, e nada apanha naquela madrugada. A Bíblia diz que eles foram pescar, mas naquela madrugada eles nada apanharam. Cenário de perseguição. Mas quando eles estavam lá no meio, a Bíblia diz aproximadamente 200 côvados de distância da margem do mar. A Bíblia diz que então agora Jesus está na beira da praia. Dá um grito: ei, tem que fazer alguma coisa de comer? E eles: não. A Bíblia diz: lançai a rede. A sua direita, a Bíblia diz que eles lançaram. E agora a Bíblia diz que alguém que estava ali percebeu que era Jesus. Olha, é o mestre. E Pedro, olhando, a Bíblia diz para nós lemos que Pedro, então, agora ele veste as suas vestes, porque ele se atesta do Espírito. E eu vou abrir um parênteses aqui. Irmãos, quando nos afastamos de Deus, quando afastamos de Cristo, começamos a nos despirmos das vestes espirituais. Pedro, quando voltou para a sua vidinha, quando voltou para a sua vida outrora íntima, ele arrancou as suas vestes a ponto de ficar quase nu. E a Bíblia diz que quando ele ouviu que era Jesus, que João havia falado, porque a Bíblia diz que era aquele homem cujo deitado no peito de Jesus Cristo, aquele que amava Jesus, João percebeu que era Jesus. Olha, é o mestre. E a Bíblia diz que então agora Pedro ele veste as suas vestes e vai de encontro a Jesus. E eu começo a entender, irmãos, eu comecei a perguntar para mim, mas como é que Jesus conversou com eles? Ele estava ali a 200 côvados de distância dos discípulos. Para os irmãos entenderem, um côvado é a medida a ponta do dedo aqui, é a ponta do dedinho, aproximadamente de 30 a 35 centímetros de comprimento. 200 côvados dá aproximadamente 600 a 700 metros de distância. Como é que Jesus está na beira da praia, ele fala para os discípulos: tem uma coisa de comer aí? E eles respondem: não. É porque, quando aqui são pescadores aqui, alguém gosta de pescar aqui? No nosso pescador, quando você chega no mar, mesmo nessa distância, por causa da água, você pode falar até baixo, quem está nessa distância toda. E aquele discípulo: olha, não tem não. Jesus lança a rede, a sua direita, diz que eles lançaram, e eles pegaram grandes peixes. Então eu vejo um cenário de recuperação espiritual, moral e espiritual. E olhando para essas vestes, Deus colocou no meu coração que nós podemos nos referir a essas vestes. E às vezes nós perdemos quando nós afastamos de Jesus, quando nós deixamos de acompanhar Jesus, nós perdemos essas vestes. Uma das vestes que eu pude entender aqui se refere à justiça. Refere-se a viver de acordo com os padrões morais e éticos estabelecidos por Deus
buscando retidão em todas as áreas da sua vida. Então, quando nós afastamos de Deus, esta veste da justiça ela é tirada. Outra veste, a santidade, implica a viver separado do pecado, buscando a pureza e a conformidade com a vontade de Deus. E a Bíblia diz que sem a santificação ninguém irá ao Senhor. Outra veste que eu vejo, louvor, representa a expressão de gratidão e adoração a Deus, reconhecendo sua grandeza e a sua bondade. Salvação, a outra veste, é a veste que nos protege do pecado e da condenação eterna, oferecida por meio da fé em Jesus Cristo. Então, quando nós deixamos de acompanhar Jesus, quando deixamos Jesus de lado, a Bíblia nos relata, mas eu entendo que essas vestes espirituais, elas automaticamente, nós tiramos elas da nossa vestimenta. E eu lembro, certa vez, nós congregávamos no ministério da igreja, pastor é muito abençoado mesmo, usado por Deus, eu aprendi muito com ele, e me ensinou muito a buscar a Deus pelas madrugadas, nos montes. Mas, de repente, o homem comprou um computador, a tela dele estava no 70 centímetros. Todos conhecem muito bem do que eu. A tecnologia, ela, se ela for bem usada, é muito bom. Mas se ela for mal usada, ela destrói. E esse pastor, então, essa pessoa, começou então a gente via literalmente que aquela mensagem dele não fluía mais, a mensagem não impactava mais. E certa vez Deus me deu um sonho, uma visão. Este pastor estava em cima do ponto, agachado, baixo, sem camisa. E na hora que ele levantou para o ministério, estava sem camisa, sem mulher. E na hora que ele levantou, saiu uma mulher de baixo do ponto. Nessa visão que eu tive. E aí então eu comecei a entender. O Espírito de Deus começou a me revelar que as vestimentas daquela pessoa estavam sendo tiradas. E eu me lembro que eu contei para ele. Contei para essa pessoa do sonho que eu tive. Ele ficou assustado. O outro carregava, não falou nada. Mas eu fiz, eu contei mesmo. E aí eu pude entender então que nós temos que, é tempo de nós revestirmos com essas vestimentas da santidade, vestimenta da justiça, vestimenta do louvor, vestimenta da salvação. No louvor, pois vai no louvor, na forma de gratidão ao Senhor, por tudo que Ele tem feito. A vestimenta de ser fiel a Deus, nos dias profetas. Eu conversando com meu cunhado recentemente. Ele falou que alguém chegou para ele e falou: olha, eu vou provar para você na Bíblia que não precisa entregar mais dízimo, que o dízimo é coisa de homem. E essa pessoa supostamente disse que era teórico. Foi colocando ele na Bíblia, aqui, concordando aqui. E essa pessoa levou meu cunhado vários cursos da Bíblia, teve um vestibular para dentro do novo, e salmos. E meu cunhado seria pastor, em nome de Deus. E depois que essa pessoa falou para ele, ele não precisava, hoje em dia não precisa mais ser dizimista. Ele virou para essa pessoa e falou: não, está certo, mas eu vou falar para você mesmo. Eu entrego os dízimos, não por ordem de homem, não. Eu entrego os dízimos por gratidão a Deus. Aí ele falou: olha, ainda que Jesus descesse dos céus, pessoalmente falasse para mim, eu disse: a partir de hoje não precisa mais fazer esses dízimos. Ele falou para esse irmão: ainda que Jesus descesse dos céus, eu ia ajoelhar diante dele e falar: não, Senhor, por favor, não faça isso comigo, Senhor. Eu quero te adorar. Eu quero uma forma de adoração ao Senhor. Então, irmãos, que nós possamos vestir essas vestimentas de santidade,
de justiça, de louvor, de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito, não com aquele olhar de que eu sou santo